Adriana, obrigado por vir aqui participar desse primeiro episódio do nosso podcast do Arena Direto. É uma honra ter você aqui, uma pessoa com quem eu já tenho aí uma admiração muito grande e tenho certeza que quem estiver assistindo vai adorar o nosso papo aqui hoje. O prazer é todo meu. Acho que a sua iniciativa é brilhante e num tema que tem altíssima relevância, né? Não só para quem é do setor, mas para quem quer entender de economia, né? E da situação do Brasil, tem que entender do canal indireto. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo de digitalização do varejo 5.0, e queria que você trouxesse aí na sua visão como é que a gente está, como é que esse canal está, o que você pode nos dividir com a gente de importante nesse momento aqui. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Primeiro, o tamanho a representatividade do varejo no PIB brasileiro, que representa por volta de 30%. Né? Então, o varejo brasileiro representa 1/3 do PIB brasileiro. E dentro do varejo, quase 50%, dependendo do setor, alimentar, não alimentar, moveleiro, moda, etc., metade dele é indireto. Então, a estratégia e os skills que a gente tem que desenvolver, as capacitações que a gente tem que ter, e o processo analítico é muito diferente desenvolver uma estratégia para o varejo direto do varejo indireto. Quem é mais antigo, como eu, né, por exemplo, a gente chegou a pensar que haveria uma consolidação no mercado brasileiro muito maior e que tanto o varejo direto quanto o varejo indireto a gente tem menos players no Brasil, de uma maneira, no passado recente, né? A previsão era ter acontecido isso no mercado brasileiro. O que a gente vê é que tanto no varejo direto quanto no varejo indireto, a regionalidade é muito importante. Muito importante que a gente entenda como funciona e como é que a gente potencializa resultados do varejo indireto, porque isso vai fazer diferença nos resultados das companhias. A gente tende, às vezes, a subestimar a complexidade e talvez a demanda que esse pequeno varejo e o varejo indireto tem hoje em casa, que a gente pode resolver. Então, a gente está passando por um momento agora que todo mundo já está falando sobre nova economia há quanto tempo. A gente está discutindo nesse momento a entrada da indústria e do varejo numa era 5.0, quer dizer, a indústria no 5.0 e o varejo no 5.0. Isso quer dizer que, obviamente, tem tanto players, né, na indústria, no varejo, que estão ainda em fases bem anteriores. Mas a gente tem que olhar o que está por vir em termos de tendência no varejo 5.0 e fazer com que a gente alavanque os resultados e leve informação que ajude a desenvolver esse varejo para um status de 5.0. E aí, obviamente, passa por toda a parte de transformação digital e informação. Né? E acho que, pegando isso que você está falando, com certeza, uma das maiores oportunidades de crescimento hoje que as indústrias têm é no canal indireto, e a digitalização ela vai ajudar muito nisso. Porque o varejo direto, o grande varejo, em termos de espaço de crescimento, ele já está relativamente esgotado. Novos canais estão surgindo, novos modelos de negócio estão surgindo. Mas no canal indireto, o pequeno varejo se digitalizando, operações sendo mais eficientes, passam a oferecer nesse canal uma oportunidade de crescimento interessante. E como é um canal caro de se trabalhar, a digitalização vem trazer essa oportunidade de fazer com que esse crescimento aconteça na indústria. Com certeza. Acho que o varejo indireto ele tem uma complexidade a mais na cadeia, né? Para a gente chegar até o consumidor final, pensando como indústria. Se a gente sentar na cadeira de um gestor, de um distribuidor, né? de um varejo indireto, a gente percebe a complexidade da gestão, não só em termos de cadeia logística, precificação, manutenção, etc., mas como é que eu alimento os meus gestores internos com a melhor leitura da gestão desse negócio. Né? E eu dependo de inúmeros fornecedores, né? Apesar de ter outras iniciativas no mercado que tentam diminuir isso, mas eu tenho que fazer uma leitura de todos os meus fornecedores aqui para eu ter uma intermediação e ter uma eficácia na ponta para distribuir essas mercadorias todas na hora certa, com o preço certo, na região certa, e de acordo com cada demanda do meu pequeno varejo. Então, essa complexidade na operação
faz com que a informação, a digitalização da informação seja ainda mais emergente e mais eficaz. Então, o impacto de uma digitalização e da força da informação faz com que os resultados, na verdade, sejam muito mais... O ganho nos resultados seja muito maiores, né? E isso faz com que a gente pense quais são as grandes mudanças que vão ter no go-to-market, né, dada essa transformação, né? Eu acho que eu gostaria, né, sempre pensando dos dois lados, como indústria e como alguém que está tocando esse negócio, eu acho que a gente tem que saber aonde aplicar a digitalização, a transformação digital, por onde começar. Acho que toda decisão da TD, que a gente chama de transformação digital, qual será o primeiro processo, ou a primeira informação que eu gostaria que tivesse maior velocidade, maior acuracidade, né? Então, a gente começa por ela, porque ela vai gerar um valor agregado muito importante. E a gente tem que mapear, e a indústria também tem que mapear, qual é a consequência dessa digitalização. Porque quando a gente digitaliza um processo, em cadeia, eu vou formar demandas represadas, ou até que você tem que acelerar outros processos para alimentar aquele processo digitalizado. Então, tem que mapear exatamente qual é o caminho da TD, da transformação digital. Mas eu acho que, além do processo, eu acho que trazer valor para a informação, né? A gente está falando, a qualquer momento, a gente está falando de chat GPT, transformação digital, mas está falando sobre inteligência artificial, internet generativa, entre outras coisas. A vulnerabilidade dos negócios hoje ela é muito maior. Os entrantes são muito maiores e vêm de setores que não eram tradicionais. Então, você compete com players que não são da sua cadeia. Além de tudo, a informação, ela caduca. Ela tem uma efemeridade. Se você tem tanta informação e não quer usar da informação, não quer alavancar o seu negócio com a informação, ela já foi. A informação de hoje não serve para amanhã para o varejo. Vai servir no acumulativo, mas para eu gerar resultado, eu tenho que ter uma velocidade no uso dessa informação. E por isso que a transformação digital e essa sua pergunta e o seu foco, para mim, são importantíssimos. Porque a vulnerabilidade dos negócios ainda é maior. Se você não entender que tem que ter a informação na velocidade maior e a utilização maior, eu acho que a gente corre um grande risco. E nessa cadeia que é mais longa, maior o risco. É isso que você falou, né? Da onde vem a concorrência. Agora, com a digitalização, ela pode vir de qualquer lugar, né? Então, para um distribuidor, o Mercado Livre pode vir a ser um grande concorrente, né? Em alguns lugares pode até já estar sendo. Assim como antes no offline era o cash and carry que passou a pegar um pouco do mercado do distribuidor. Então, com esse modelo, outro dia eu escutei uma coisa que falava assim, que a empresa não tinha medo dos grandes concorrentes, ela tinha medo das formigas, né? Porque, ainda mais hoje, com essa economia que também está puxando muito influencers no consumo de produtos. Então, você tem pessoas que têm seus próprios canais e começam a ter audiência, relevância e começam, às vezes, a tirar venda de outras empresas, de outros produtos. Então, a digitalização traz um benefício enorme de você ampliar os seus horizontes, né? Mas ela também traz aí, ameaças para quem não está antenado e quem não está trabalhando com afinco para poder entrar de vez nesse movimento, né? Eu acho que tem uma coisa importante nessa, que é uma vantagem competitiva que o varejo tem, porque quando a gente fala que a gente está muito vulnerável, tem fintechs Sim. entrando em varejo, né? A gente tem indústria entrando em varejo, a gente tem empresa de last mile, né? A gente tem várias outras, mas eu acho que a importância realmente, e a gente já tem discutido isso há algum tempo, a importância do varejo é a geração de dado, porque tem uma recorrência, principalmente o alimentar, tem uma recorrência maior. Você tem um dado recorrente e você sabe exatamente mapear o consumo e tem informação. Então, o varejo ele é um fornecedor de informação para o mercado de tecnologia, para o mercado de banking, para qualquer outro setor que queira crescer ou entrar em tecnologia numa startup. O dado do varejo é riquíssimo. Então, digitalizar a informação do varejo, ela também é uma forma de sourcing, de alimentar a lucratividade do próprio varejista e ser interessante para outros negócios.
né? Com parcerias importantes, com ações de M&A, parcerias, qualquer coisa, mas você tendo a informação, o seu valor é muito maior. Além de do seu próprio negócio, para o mercado como um todo, né? E eu sempre falo que essa informação, Clinton, e vindo dos dois lados, da indústria e do varejo, eu vivi muito isso, essa troca da informação que acontece algumas vezes, não acontece algumas vezes. Então, quando a gente fala sobre a parceria de varejo e indústria, e olhando os dois lados da cadeia, e eu passei pelas dois setores, é ainda frustrante ver que o valor da utilização da informação conjuntamente pelos dois lados ainda fica desprezada por qualquer defesa de território ou insegurança ou falta de priorização, e a gente perde uma oportunidade gigantesca de alavancar resultados ainda hoje. Então, a gente está discutindo sobre digitalização de varejo indireto, 15% do PIB brasileiro, né? Grosseiramente falando aqui. E ainda não se utiliza a informação como um todo. Olha a riqueza de capital, de informação que a gente tem aí para a geração de negócio e geração de PIB. Né? Sem dúvida, a oportunidade é muito maior que o risco quando a gente fala no trabalho em parceria, né? Você sabe que na China, o Alibaba percebeu que o custo de aquisição de cliente era muito mais barato se fosse captado nas lojas físicas do que online. Em função disso, ele está abrindo uma loja a cada 3 quilômetros. E as lojas são lojas que, sim, oferecem uma experiência interessante para o cliente, mas, principalmente, é um lugar de captação de dados. Pensando aí no varejo indireto, que dependendo do setor, aí, a gente fala de mais de 1 milhão de pontos de vendas, né? Essa digitalização ocorrendo e chegando na ponta, que por enquanto a gente está falando mais até de uma digitalização B2B do que B2C, né? Mas essa digitalização chegando na ponta, o mar de dados que a gente teria disponível para trabalhar, ele é infinitamente maior até do que a gente tem nas grandes redes. São muito mais pessoas que transitam nessas lojas, né? Então, a gente começa a vislumbrar o potencial que existe e a riqueza que existe de informação com esse canal digitalizado. Eu acho que você pegou um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente usa a China como benchmark em discussões de tecnologia, e no varejo ela tem uma característica muito diferente do Brasil, né? Ela tem várias analogias importantes e nos traz muitos insights, mas, ao mesmo tempo, o varejo chinês ele é basicamente online. O chinês não experimentou o varejo físico, como a gente. E vem exatamente esse tipo de interpretação. Como é que eu tiro o dado, né, do varejo físico? Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente ignora. A penetração do varejo geograficamente, né, no Brasil, com essa dimensão que a gente está falando geográfica, né, gigantesca, né, continental, é importante a gente entender que tem uma vantagem competitiva. Então, se eu consigo extrair dessa digitalização, seja do distribuidor com a indústria, do distribuidor com o pequeno varejo, e eu tenho esse montante de informação, eu acho que tem oportunidades que a gente não sabe o que tirar delas. Eu acho que tem uma oportunidade de tirar vantagens, de novo, de geografias, de setores, de oportunidades conjuntas e com players e com parceiros que a gente nem imaginava que poderia ter. Então, acho que é um tema que a gente poderia ficar aqui um tempão discutindo sobre oportunidade, né? E dar vontade realmente de já ter os dados nas mãos para poder trabalhá-los, né? Obviamente, o que tem surgido de empresas que têm oferecido soluções interessantes, lógico que tem que fazer uma curadoria muito bem feita, porque hoje a tecnologia já não é uma barreira, né? Você tem que escolher e também fazer testes para você chegar lá, mas hoje com o que tem de tecnologia a gente consegue já fazer muita coisa, e tem empresas tomando, às vezes assim, mesmo a indústria dentro do canal, algumas estão tomando rumos um pouco diferentes, apostando na sua corrida, porque de fato também quem tem mais poder econômico vai ter mais vantagem competitiva. Isso é inevitável nesse momento, né? Eu acho que tem dois caminhos, né? Pensando como indústria, eu acho que tem
várias iniciativas de sucesso já no varejo, né, no mercado, de indústrias tentando fazer essa intermediação de uma forma cooperada. Obrigada. E eu acho que tem uma forma de você, talvez, ou entrar para esse modelo ou facilitar o varejo indireto a se digitalizar, a ter informação. E se você está dentro de um varejo indireto, de um distribuidor atacadista, por exemplo, como é que eu faço para entrar nesse modelo, podendo até utilizar a força de uma indústria de parcerias ou de forma autônoma? O que não dá é para não fazer, né? A gente não tem esse álibi nesse momento agora, eu acho, ainda fica mais latente o tempo, né, de achar que pode ficar sem... Porque alguém vai ter essa informação. Se eu não prover essa informação como distribuidor, ou se eu, como indústria, não for digitalizar essa informação, alguém fará por mim, né? Porque o valor dela, a gente está acabando discutindo, o valor dessa informação ela é gigantesca, e isso traz uma coisa que a gente não discutiu até agora, mas é a eficiência operacional. Então, quando eu tenho processos digitalizados, eu tenho uma eficiência operacional que me gera uma redução de custo, margens maiores, eu tenho uma eficácia na minha gestão. Então, a digitalização traz tudo isso. O dilema, eu acho que maior para o varejista como um todo, eu acho que a gente tem uma dicotomia no varejo que é o curto prazo, né, o médio prazo e as margens que não são diferentes do lado de cada indústria. Uhum. Então, essa dicotomia de tempo dentro do varejo, o que eu entrego hoje, o que eu vou vender daqui a meia hora, ou choveu, não vai entrar ninguém na loja, né? Ou meu carrinho está sendo abandonado. Então, são coisas de curtíssimo prazo e o médio prazo. Então, o médio, não estou falando de longo prazo, mas e o médio prazo. Nesse contexto, a gente tem que selecionar, como gestores, quais são as barreiras de crescimento dentro da minha gestão. Pode ser que seja gestão de loja, gestão de informação, aonde são as barreiras que não me levam a crescer para fazer um comp, né? E isso é a grande faísca, é por aqui que a gente tem que começar, né? Então, esse, para mim, é um dilema importante. O segundo dilema é com quem eu faço parceria, né? Eu faço por mim, eu faço com alguém, a minha margem me permite, não permite, como é que eu faço eu tiro o foco da minha operação para desenhar um processo de digitalização. Qual é a área interna, qual é a minha capacitação interna para fazer tudo aquilo, ou quem é com quem eu me associo, né? Eu agrupo e faço isso acontecer. Eu acho que essa é uma decisão importantíssima. O que não dá é para não acreditar em ninguém, em nenhum fornecedor, em nenhum parceiro, e não ir para também explorar essa arena. Tem vários casos de sucesso nesse sentido. E você vê que o distribuidor está numa posição interessante, porque ele desfruta de vários modelos, né? Chega uma indústria A, oferece para ele um modelo, a indústria B um outro modelo, e ele pode, ao ver diferentes modelos, verificar aquele que para ele está fazendo mais sentido. Onde navega melhor. Né? E até dar feedback para os parceiros dele do que funciona e daquilo que não funciona. Um outro ponto hoje, muito provavelmente, a digitalização está sendo, por enquanto, custo, né? A partir do momento que ela começar realmente a trazer produtividade e redução de custo, tende a ter uma aceleração no processo, né? Porque agora é uma fase de investimento, né? A gente viu na pandemia isso acontecendo, né? No varejo digital, forçado, principalmente, né? Forçado. Quem estava investindo antes da pandemia na digitalização e num processo mais, né, para o comércio eletrônico, etc., tirou uma grande vantagem. Não foi naquele momento da pandemia que ele teve uma vantagem. Ele teve vantagem competitiva antes de construindo aquilo, né? A gente conhece alguns distribuidores atacadistas que vêm ao longo de uma década ou mais, compartilhando informação e fazendo decisões muito importantes junto com o pequeno varejo e a indústria, não é? São distribuidores gigantes e estruturados que fazem isso de uma forma muito legítima. E tem parceria com vários fornecedores para fazer esse tipo de decisão, né? Eu mesmo contribuí com um pequeno varejo de distribuidores aí, em diversas categorias, mais de 15 categorias, né? Então, a nossa inteligência ia para o distribuidor que alimentava o pequeno varejo. Tinha digitalização naquele começo, mas nem
próximo do potencial que a gente tem hoje de digitalizar a informação e fazer o negócio acontecer, né? Mas isso é o caso de sucesso, né? Caso de sucesso. Porque não dá para você conhecer tudo de tudo. Um distribuidor não dá para conhecer todas as categorias, ou tudo de todas as categorias, todos de todas as regiões, né? Então, tem que ter uma força complementar para que ele faça essa inteligência acontecer e gerar resultado. E você falou da pandemia, né? Quem não entregou, né? Deve ter tido problemas de resultado. Muitos, inclusive, estabelecimentos partiram para plataformas como o iFood, Rappi, etc., né? Que tem um custo alto também para eles, né? Mas eu acho que esse last mile do pequeno varejo ainda é uma coisa que vai ser melhor endereçada, né? Justamente porque é uma perna importante, né, dessa digitalização. Os níveis que provavelmente esses grandes aplicativos cobram de remuneração acabam viabilizando uma operação que hoje é importante você ter. A gente privilegia o conforto, né, a conveniência. A gente paga pela conveniência. Mas eu vejo que ainda está restrita a grandes centros, né? E imagino que exista também nesse tema, não só a digitalização da questão do B2B, mas quando você vai para o B2C, né, tem uma oportunidade aí, e imagino que isso deva ser encabeçado também pela indústria, porque é algo que o pequeno varejo não vai conseguir fazer, né, de uma maneira isolada. Vai precisar vir de alguém que tem poder de investimento, mas que, ao mesmo tempo, com isso, consegue cativar esse ponto de venda, torná-lo fidelizado à marca, né? E com isso conseguir ajudá-lo nesse processo de digitalização. Então, pegando esse seu gancho da pandemia e pós-pandemia, uma das tendências maiores que a gente viu até na RF desse ano é da hiperlocalização. Isso quer dizer o seguinte, que 6 minutos de deslocamento para uma compra física é muito valorizado pelo consumidor, né? O shopper, como a gente quiser denominar esse CPF. E isso faz com que a gente ainda incremente o valor desse pequeno varejo que está geograficamente espalhado pelo Brasil. Um distribuidor atacadista, tendo a informação exatamente do que ele vende para cada CNPJ, né, e tendo uma informação do mix que ele vende, do quanto ele vende, qual é o sell-out daquele pequeno varejo, se for possível, e alimentar toda a cadeia, você tem uma informação muito importante, uma eficiência muito importante, porque senão você alimenta uma coisa padrão, né, um sortimento padrão, sem entender do giro de cada geografia. E isso é muito valorizado. Então, mais um papel importante para o distribuidor atacadista, porque a tendência pós-pandemia é comprar perto de casa fisicamente, e quem faz esse papel muitas vezes é o distribuidor atacadista. Então, para essa gente que alimentar como indústria ou como distribuidor o pequeno varejo, tem que ter esse fluxo da informação, que é valiosíssimo, né? É uma geografia inteira do Brasil sabendo o que está acontecendo. Ia ser maravilhoso. Isso volta àquele ponto que a gente falou, como é que nesse processo a gente consegue fazer com que a digitalização chegue lá naquele pequeno varejo para entender, né, os hábitos e consumos dos CPFs daquela área geográfica para maximizar o portfólio daquele lugar, né? Porque você pode ter lojas relativamente próximas uma das outras, mas que têm públicos diferentes, né? E que o distribuidor hoje, como você falou, ele olha de uma maneira igualitária, né? E, na verdade, aquela loja poderia gerar muito mais resultado e o distribuidor poderia também, com aquela loja, ter mais resultado. Quase como incrementar 10%, 15% Isso. ou 20% de cada loja, né? No total, o impacto disso é muito grande. Exato. Né? Coisa que a gente já sabe que no grande varejo existe há um tempo, Sim. mas que agora, né, é replicável para o pequeno varejo, né? Sei lá, um pão de açúcar da vida, com certeza, via o aplicativo, ele conhece os hábitos de compra dos seus consumidores e, por consequência, ele consegue fazer melhores ofertas e também abastecer melhor as lojas. Isso agora tem a possibilidade de ser implementado nas lojinhas, né? Desde que essa digitalização chegue até lá. E isso, eu imagino assim, o ganho que vai ter, não só para a indústria, como para o distribuidor, porque na verdade até para o consumidor, porque às vezes você vai num local perto da sua casa e você não encontra aquilo que você gostaria de comprar, né? E isso vai ser possível com esse processo.
que é o que gera receita. Exato. É ele feliz lá no checkout. Todo mundo sorrindo na cadeia. Eu acho que é importante a gente pensar e se colocar com sapatos do pequeno varejo, né? Você errou uma compra, aquela mercadoria parada na sua gôndola, no seu estoque da loja, ela tem um impacto no fluxo de caixa gigantesco. Então, você imagina se você tem um serviço a ser prestado, seja pelo distribuidor ou pela indústria, que consiga dar para esse pequeno varejo exatamente a compra de forma automatizada, balizada pelo seu histórico, pela tua venda, para minimizar riscos de fluxo de caixa, que é vital para o pequeno varejo. Então, esse é um serviço que a cadeia como um todo pode melhorar. A indústria vai ter, com certeza, uma leitura muito mais real do que acontece com o posicionamento da sua marca no ponto de venda. Se o giro está adequado, se não está adequado, se o tamanho daquela embalagem é aquela. Tem uma leitura geográfica e por CNPJ, exatamente qual a performance da sua marca. Isso toda a cadeia tem um ganho gigantesco. Então, e monetário, né? Então, o distribuidor não vai fazer... Se eu estoco esse pequeno varejo com um produto errado, mês que vem ele não vai me comprar. Ele vai precisar comprar arroz, mas ele tem dentro do estoque dele um monte de óleo. Ele não tem dinheiro para... Não vendeu óleo, está em excesso, para comprar o arroz que ele precisa. Então, o distribuidor vai deixar de vender. Se eu sou um vendedor... Ou ele vai ter que dar mais crédito. Ou vai ter que dar mais crédito. Se a indústria não consegue vender shampoo, porque o pequeno varejo está estocado de óleo, precisa comprar arroz antes do shampoo, toda a cadeia perde. Então, a informação de performance como um todo, o que eu tenho, qual é o meu mix para o distribuidor, qual é o mix que o distribuidor leva para o pequeno varejo, isso é uma eficiência operacional gigantesca. Tem um ganho aí nesse elo, nesses três setores, nesses três players, né, dos três elos importantes, que é gigantesco, né? Então, eu acho que quando o pequeno varejo falar para o distribuidor, eu preciso saber quanto eu compro, exatamente, eu já vi muitas vezes pequeno varejo precisar de ajuda e não saber para quem pedir, né? Existe também isso. E também existe o distribuidor que fala, meu pequeno varejo, eu não consigo fazer um por um, porque eu não tenho massa, eu não tenho gente para fazer isso, não tenho informação, não tenho capilaridade o suficiente na minha estrutura e nem custo para fazer tudo isso. Então, para que isso aconteça, precisa ter informação digitalizada, precisa ter tráfego de informação e fazer essa customização depois do dado, né? E a mesma coisa a indústria, que hoje tem um funil de 50% do seu faturamento num canal que não consegue ter toda a eficiência de gestão de ponto de venda. Então, acho que é um elo, só tem ganha-ganha aqui nesse negócio. É pequeno varejo, distribuidor e a indústria. E ela consegue enxergar uma coisa que hoje é difícil de enxergar nesse canal, que é qual o real potencial que ela tem de venda nesse canal. Porque hoje, com o nível de informação que existe, existem grandes números e estatísticas que via um instituto ou outro você consegue ter uma ideia, mas não é tão preciso quanto se você tivesse essas informações. Então, imagina o quanto que a indústria, com isso, junto com o distribuidor e até o pequeno varejo, conseguem maximizar de resultados, né? Entendendo qual realmente é o potencial de consumo das suas marcas naquele canal, né? E o quanto isso é rico, né? Para eles trabalharem. Um canal que é muito eficiente nessa gestão é o canal Farma, né? A gente está muitas vezes pensando no alimentar, e o canal Farma tem distribuidores aí extremamente profissionalizados que têm, como distribuidor, tem suas próprias farmácias e também distribui para outras drogarias e farmácias, e perfumarias, entre outros. Então, a eficiência, primeiro que o valor agregado é gigantesco, né? O valor agregado tem ali o estoque, não dá para gerar, o estoque da loja é muito pequeno, tem que ter uma eficiência muito grande de logística, e quando você tem as suas lojas próprias, você tem uma informação muito próxima do ideal, né? Então, acho que tem aprendizados dentro dessa cadeia como um todo, como a gente até absorve o conhecimento desse canal, do canal Farma, mas otimiza, porque nem todo distribuidor tem exatamente essa inteligência. A gente pode disseminar isso, né? É um ganho gigantesco também numa cadeia que tem
uma margem interessante, um crescimento interessante em décadas, e que a gente pode ainda ganhar, né, ainda alavancar isso numa base positiva. E você pega essa informação, quanto que, às vezes, com ela a gente consegue gerar insights de campanhas interessantes, né? Pelo ticket do consumidor, pelo comportamento que ele tem, que outras campanhas que você poderia fazer em conjunto com a indústria para poder alavancar o ticket nesse ponto de venda. Eu acho que muitas vezes o pequeno varejo, né, o distribuidor, não consegue positivar um item porque não cabe naquela gôndola, ou porque não tem, exatamente de novo, falando de fluxo de caixa, etc. E a leitura que fica no ponto de venda é da performance como é há muito tempo. Então, eu avalio minha performance pequeno varejo, ou daquele meu cliente, pensando como distribuidor, aquele meu cliente, no mesmo sortimento que ele vem operando há muito tempo. Né? E a indústria também tem essa leitura por tabela. Né? Em nenhum momento eu consigo saber se eu tirar tal SKU e colocar outro SKU, eu incremento 20%. Porque eu não tenho nem margem de manobra de leitura de dados, de correr risco de mexer no sortimento daquele pequeno varejo. Então, tem uma informação estratégica para ser desenhada e ofertada pela cadeia como um todo. Então, na hora que você está sentada na indústria, tem uma inovação relevante que deveria ocupar, né, vai tirar 3 SKUs, porque tem que achar um espaço na gôndola, né? 3 SKUs de alguma categoria naquela loja para caber minha inovação, porque qual seria? O distribuidor tem essa informação e o pequeno varejo poderia ter essa informação. E aí é uma negociação. Vale a pena entrar ou não vale a pena entrar? Vale a pena entrar, vamos positivar. Então, a cadeia toda agrega valor no uso da informação. Né? Porque senão você vai ficar vivendo o tempo inteiro, eu fico pensando naquele dono do pequeno varejo, o tempo inteiro, às vezes põe uma inovação, põe a outra, etc., mas é toda a loja ineficiente, porque a gente não tem a leitura do que gira e do que não gira. E você falando aqui, me veio uma coisa na cabeça, né? Quando a gente está falando de parceria entre a indústria, o distribuidor e até o pequeno varejo. Sendo você uma grande líder de organização e que é conselheira, já teve em cadeiras de vice-presidente, como é que a gente faz para que isso esteja no topo da agenda de uma organização? Né? Eu imagino que deva ser desejo, mas para muitas empresas ainda talvez exista um pouco de receio de eventualmente não fazer um investimento e não ter o retorno. E eu percebo que provavelmente é preciso fazer uma escolha que comece do topo da organização para poder atingir e impactar e transformar a cultura da empresa para poder abraçar essas novas iniciativas. Eu acho um excelente ponto e às vezes não pode deixar passar batido nisso, né? Eu acho que tem uma visão e uma decisão, pensando em distribuidor e pequeno varejo, tem uma decisão a ser tomada. Para onde a gente vai? A gente quer ou não quer evoluir e por quê? Tem que ter um pensamento estratégico em cima disso. Mas depois que isso estiver tomado, se a decisão estiver tomada, vamos fazer transformação digital de X processo. Ou vamos fazer a parceria dessa forma. Ou a indústria me propondo tal coisa para o distribuidor. E tem um combinado já estabelecido, o ajuste cultural dessa organização tem que ser feito. Então, na hora que a gente fala como é que eu lidero essa mudança, é através de uma liderança específica e ajustes culturais. Não são transformações culturais, de repente. A gente não pode nem se permitir a trocar pessoas ou ajustar pessoas, o tamanho da estrutura, mas ajustar a cultura para que isso seja implementado. Porque a chance de você não mudar, né? As pessoas não querem adotar novos sistemas, ou não querer fazer diferente, ou acreditar que tudo deu certo até então, e não mover para outro momento, é muito fácil. Né? Então, acho que esse ajuste cultural é muito importante. A decisão de valorizar essa cultura e monitorar as duas coisas, tanto a implementação quanto como a cultura vai indo. Né? Como tem que medir isso, tem que ter incentivos para que isso aconteça, tanto a prática, a adoção dessa mudança,
quanto no ajuste da cultura. Como é que eu monitoro esse ajuste cultural? Achei excelente pergunta, obrigada. Até porque, como diria Peter Drucker, né, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se não houver esse ajuste, se não houver uma série de iniciativas e investimentos para que isso ocorra, né? E aí quando a gente fala em cultura, a gente fala desde perfil dos profissionais, de capacitação desses profissionais, a gente fala de ferramentas, né? A gente fala de processos, eventualmente se a gente tem a ferramenta adequada, mas ainda o processo não é um processo que tem como drive, né, a transformação digital, é preciso rever. Então, é uma mudança de cultura que é o que você falou, precisa estar na agenda da empresa, ela precisa ser revisitada todos os dias para que, ao longo do tempo, né, se consolide e aí a empresa realmente, quando olhar para trás, vai falar, me transformei. Eu acho que uma coisa que a gente fala sempre, principalmente no varejo, é a prova de conceito. Tem que executar. Começa. Porque isso gera crença, gera confiança, gera a prova. E tem uma readequação do processo, de como fazer, e todo mundo entra naquela agenda positiva. Não dá para ficar planejando, tem que executar. O varejo é execução. Né? Varejo é execução. Então, na hora que a gente vai uma proposta para um distribuidor, como indústria, uma proposta para um distribuidor e um pequeno varejo, tem que fazer. Na hora que você gera essa crença e esse entendimento de uma ponta da cadeia até a outra, isso vai ter um valor enorme na adoção. Com certeza, eu acho que... E você sabe que a gente está falando dessa questão de se permitir testar. Você acredita que nas empresas, de maneira geral, a questão do ter espaço para errar é algo que está mais no discurso ou as pessoas têm espaço para errar? Eu prefiro aprender com o erro dos outros, na verdade. É mais fácil aprender com o erro dos outros. Eu acho que a gente tem que calcular o risco, né? É muito fácil falar, eu errei. E tudo bem, acho né? que tudo bem. Eu acho que teve uma fase, inclusive, de startups e de investimento barato aí, que era mais fácil fazer isso. Não é o momento que a gente está agora no custo capital. Então, acho que a gente tem que calcular o risco. Uma diferença que eu aprendi muito da indústria e do varejo, quando eu estava na indústria, o pipeline da indústria, às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo de indústria que está, são 5 anos para você entregar um produto, calcular, etc. Então, um erro ou um atraso, ele impacta na mesma proporção. Então, são meses ou dezenas de meses ou anos, impacta na mesma proporção. Quando eu fui para o varejo, eu acho que teve um erro uma vez, quando a gente teve uma ação promocional, e isso teve um dano enorme num dia da semana, uma promoção de um dia. E aquilo, para mim, eu fiquei congelada naquele momento. Bom, no dia seguinte, as pessoas já estavam falando da outra promoção, o que ia fazer, e a outra categoria, etc. E eu aprendi, né, na verdade, logo no começo, da velocidade do erro, que também você erra muito rápido, mas você também tem a oportunidade estou falando de gestão mesmo, de ação comercial, calendário, etc. E de retomar isso. Obviamente não é um erro gigantesco, mas você tem a oportunidade de aquele giro e alimentar a cadeia, e recuperar e fazer coisas criativas e poder alimentar aquilo. Portanto, eu vou retomar de novo a história da informação. Se você tem qual informação te alavanca e cobre o teu erro operacional com mais velocidade, aquilo minimiza, né, porque as margens são diferentes, né? Não dá para pegar uma margem de um produto, uma cadeia que tem 5, 10 anos de pipeline, ela tem que ter uma margem maior para cobrir os custos desse né, falando uma indústria farmacêutica, por exemplo. Então, tem margens diferentes porque os modelos de negócio são diferentes. Então, acho que não dá para voltando a essa pergunta do erro, eu acho que o preço do erro tem impactos diferentes de acordo com a sua cadeira e com o tipo de indústria que você está, mas tem que achar maneira de você fazer a retomada disso. E eu acho legal essa abordagem que você colocou, porque também é uma frase um pouco de prateleira, né? Tem que ter espaço para errar, né? Quando a gente está dentro de uma startup é uma coisa, como você mesmo falou. Quando a gente está numa indústria consolidada e que não tem cash burn, então
acho que uma vez que você está dentro de uma organização dessa, entende como ela está há anos naquilo, de fato, o espaço para errar não é que ele é menor, é que você não está numa aventura, né? Então, é preciso se cercar de dados que vão te oferecer caminhos, e esses caminhos têm já mapeado, muito provavelmente, os possíveis erros de rota, o que faz com que você não erre grande, né? Tipo, dizem assim, né? Você não pode errar para sair do game, né? O erro ele tem que ser um erro que, sim, vai ter, né, o seu prejuízo, enfim, mas você continua no game. Né? Não, executivos erram, indústrias erram, né, empresas erram e assim, obviamente, não tem uma carreira só de sucesso, sem erros e nem negócio sem erros. Não faz parte da natureza da vida. Eu acho que é importante saber como é que a gente mitiga esse risco na hora de planejar. Então, os riscos têm que ser previsíveis. Como é que eu mitigo esse risco? Quais ações que eu tenho que fazer com esse risco? E o que a gente falou, qual a informação que eu preciso para gerir isso de maneira minimizada, né? Eu acho que, eu não sei exatamente porque você foi nessa pergunta de risco, mas eu acho que a gente podia horas aqui falar sobre como eu gostaria de ter tido mais dado em momentos de alto risco. Porque exatamente o risco ele é proporcional à falta de informação. Né? Acho que foi uma abordagem mais porque existem... o investimento ele acaba sendo um investimento considerável e muitas empresas esperam muito para poder tomar as iniciativas, aguardando outras empresas fazerem dar certo. Mas nesse momento que a gente está, onde aquilo que a gente tem de dado hoje é muito maior do que a gente juntou nos últimos 100 anos, não tem como você não ter risco. É muito mais, talvez, nesse ponto. Que existe, talvez, uma vontade de não ter risco de fazer as coisas, mas não é possível. Então, também tem o risco, desculpa te interromper, também é o risco de não fazer. Sim. Né? Então, o risco de não fazer, dependendo da frente que a gente está hoje, é muito maior do que fazer. Ou experimentar pequeno, ou começar pequeno, ou começar cadenciado de acordo com o que eu posso exercer. Né? Então, o risco de não fazer, às vezes, é muito maior do que o risco de fazer. A gente está no momento da sociedade, da economia e dos desafios que a gente tem de negócio. Para mim, o risco de não fazer muita coisa é muito maior hoje do que fazer. Seja no âmbito profissional, no âmbito de negócio. Eu acho que, às vezes, não fazer complica. E aí, pegando agora o contraponto do risco, vamos falar da oportunidade, que eu acho que podemos elevar aqui a energia, né, do tema. Nesse momento que a gente está, né, dessas transformações digitais, inteligência artificial, ChatGPT, como você comentou logo no começo, o profissional hoje, o gestor do canal indireto, o time do canal indireto, tudo bem que a gente vai falar aqui não serve só para os gestores do canal indireto, né? Mas as transformações que estão acontecendo hoje faz com que o profissional ele precise se reinventar e reciclar todos os dias, né? Até porque tudo isso que a gente está falando são pessoas que vão fazer. Você hoje vê que existem oportunidades importantes onde as pessoas possam se capacitar, ou lugares importantes que elas possam se capacitar para poder entregar, né, esse tipo de crescimento, de evolução, porque está tudo acontecendo tão rápido, né, que diferente do passado, que você tinha um curso X de uma pós-graduação, hoje as coisas estão muito mais perecíveis, né? Então, assim, como é que um profissional hoje conseguiria se capacitar, se preparar para esse novo momento, né? Olhando para o negócio dele? Não, é uma pergunta de $1 milhão, a gente pode discutir. Tudo bem, vamos baixar ela para $1.000, mas assim, direcionamento. Eu acho que eu tenho sempre uma frase comigo que a gente pode envelhecer, mas não obsoletar, né? Ótimo. E eu acho que achar conhecimento é uma ciência, porque o conhecimento é disponível, nunca teve tão disponível
Por isso a gente fala de dado. Não temer gerar o dado, porque o dado ele é perecível. Se não tiver o dado e consumir o dado, alguém vai usar e vai morrer, e aquilo vai passar. Então, assim, informação, curso, ele está disponível 24/7. 24/7 de qualquer assunto. Então, você consegue ouvir livro, você consegue trocar sumário, pergunta, eu tenho no WhatsApp o ChatGPT no meu WhatsApp, qualquer coisa, tudo tem um Alexa, tudo é disponível 24 horas por 7. Eu acho que passa por um autoconhecimento e o entendimento do que naquele momento, no próximo 1 ano, eu vou precisar. Então, no meu conhecimento hoje, eu quero aprofundar em tech, em ESG, por exemplo. Né? E aquilo, a oportunidade tem que ser quanto tempo eu quero investir, se são pílulas, qual é a velocidade que eu preciso aprender, eu preciso performar rapidamente naquele tema, ou é algo que eu tenho que construir ao longo do tempo, e aí você achar qual é a tua oferta para você ir. A gente tem que aprender o resto da vida, que é o famoso lifelong learning aí que a gente fala. Vamos aprender o resto da vida. É verdade, ponto. Mas não é tudo. A gente não tem que saber tudo de tudo. Eu tenho que saber muito de tudo ou muito de alguma coisa específica que eu quero aprender. Ou por aqui que eu vou na minha jornada. Né? Anos atrás, uns 5 anos atrás, eu pensei em programar. Eu vou tentar fazer um curso de programação. Eu também quero... Porque a gente foi impactado por tanta demanda e tanto desafio dessa mudança dessa economia, que a gente falou, nossa, eu preciso aprender a codar, né? Eu desisti, não estou falando que eu desisti para sempre, nesse momento não é minha prioridade. Eu estou discutindo governança sustentável, estou discutindo o varejo 5.0, indústria 5.0, para onde vai todo esse cenário macro, para poder, qual é o micro que eu preciso operar. Né? Aonde eu preciso operar em termos de gestão estratégica ou em termos de execução, como é que eu mentoro melhor as minhas startups, os meus clientes na consultoria, que tipo de aconselhamento a gente tem que dar, porque você tem que entender de muita coisa para ser bom em poucas coisas. Né? Tudo está dentro de um contexto. Você não consegue entender só do microfone, você tem que entender quem usa o microfone, qual a energia elétrica, qual a tomada, quem compra, qual o distribuidor, para você ser bom para vender microfone. Então, essa visão generalista é muito importante. Você está se alimentando uma visão, mas mundo, contexto, e achar aonde eu quero ter mais profundidade. Né? É por aqui. O que escolher e aonde escolher, acho que tem muito a ver com decisões de prioridade pessoal e do seu momento de carreira. Né? Eu quero trabalhar aqui, ano que vem eu vou estar nessa rota, ou ninguém na minha indústria conhece tal assunto, eu vou ser o primeiro a entender. Né? E aí, falando vou ser o primeiro, eu vou puxar um outro ponto que eu sei que você gosta. Com tudo isso, tem que ser protagonista, né? Ou não tem? Você gosta do protagonismo. E ser protagonista significa saber aproveitar bem essas oportunidades. Né? E ter a capacidade de, se não estabelecer a agenda, influenciar a agenda. Né? Eu acho isso importantíssimo, você ter a capacidade de influenciar as coisas, os fóruns, as suas decisões, as pessoas. Eu vou traduzir um pouco aqui protagonismo para mim. Acho que eu acho que quando a gente tem uma marca, a gente tem um negócio, a gente tem alguma coisa, a gente vai querer que aquilo seja o melhor. Né? Eu quero estar à frente de alguma forma. Eu quero gerar vantagem competitiva porque eu estou num caminho de arrojo, um caminho onde eu vou navegar em águas limpas. Né? Essa a tradução, muitas vezes, da inovação. Eu estou numa praia onde ninguém está ainda. Né? Então, eu estou indo tirar vantagem daquele negócio que ninguém ainda explorou. Então, quando você está nessa arena, e aí voltando à história do risco, a gente tem que entender qual é o risco de estar... Então, eu acho que quando você está numa frente, seja pessoal, seja na posição que a gente está, ou como um negócio, e eu quero estar à frente, é uma atitude contínua. Né? Porque se você tem um valor, uma marca
que é um maior bem intangível para mim, qualquer marca, seja uma marca pessoal, uma marca de produto, uma marca de qualquer que seja, você tem que ter consistência na entrega daquilo que você promete. Então, na hora que eu falo que eu sou, voltando ao nosso tema de varejo indireto, eu tenho que ter uma estratégia de varejo indireto, eu tenho uma excelente vantagem, eu vou ser o melhor fornecedor para aquele canal, né, de varejo indireto, e eu vou entender exatamente dele como ele entrega melhor para o pequeno varejo, qual a demanda daquele pequeno varejo, eu vou entender a regionalidade, quer dizer, como é que eu atravesso essa cadeia inteira e vou ser o melhor gestor de varejo indireto, por exemplo, voltando ao nosso tema. E isso faz com que a gente tenha uma ambição de a gente estar o tempo inteiro se alimentando de iniciativas e conhecimento, e testes e entregas, e comemorar de forma conjunta, né? Porque tem todo mundo na cadeia ganhando aí, né? Não é um ganho individual, né? Então, por isso que eu tenho um pouco de temor de falar do protagonismo, que pode parecer algo que seja individual, né? Eu acho que protagonismo, para mim, eu acho que é isso que você estava querendo me provocar, como é que eu estimulo as pessoas a serem melhor naquilo que fazem, os negócios serem melhores naquilo que fazem, a indústria melhor naquilo que faz, e como é que todo mundo ganha junto. Eu acho que isso é um prazer enorme, né, que a gente tem. Eu tenho um prazer enorme de fazer esses desafios. Eu não vou poder perder a oportunidade de, com essa sua fala, de a indústria ser melhor, o varejo ser melhor e tudo. Como você acha que essa digitalização pode trazer iniciativas de ESG para o canal, né? Porque é algo que a gente, né, é uma pauta que está aí, e aí a digitalização, acredito que ela possa gerar algumas oportunidades significativas, né? Mesmo sendo um canal que tem muitos players e é uma cadeia longa, né? De cauda longa, vamos assim dizer, você sendo uma pessoa que entende desse tema de ESG, você vislumbra alguma oportunidade disso ser melhor trabalhado no canal através da digitalização? Nossa, inúmeras, né? Eu acho que dentro de ambiental, vou falar de ASG em português, né? Ambiental, governança e social, né? A governança fica no meio, né? E é o que viabiliza as coisas acontecerem, tanto no ambiental quanto no social, mas o que gera resultado, né? Está ali no meio da governança. Então, na hora que eu tenho o que é governança? É uma gestão de um negócio de forma a garantir longevidade dos negócios, de uma forma transparente, onde eu possa garantir que todos os stakeholders estejam tendo seus retornos garantidos, etc. Então, a governança é como eu faço a gestão daquela empresa, e uma governança bem feita garante que eu tenho ali várias leituras importantes. Então, vamos começar com planejamento estratégico adequado, processos adequados, qual é o meu corpo de profissionais que eu tenho lá dentro. Dentro desse corpo de profissionais, eu tenho uma equidade de remuneração, equidade de gênero, tenho oportunidades, como é que eu estou na minha cadeia de sustentabilidade como um todo. Sustentabilidade, a gente pode falar de trilhões de oportunidades. Não adianta pensar só em zerar, né, a cadeia de carbono, mas que tipo de ação eu poderia ter dentro do meu negócio. Isso é uma visão única, né? Quase entrópica, quando você está dentro do negócio. Mas quando você fala de uma cadeia, o impacto de você poder... vou falar de novo, que é uma coisa que é apaixonante, que eu acho que esse Brasil tem de grande valor, essa regionalização, essa regionalidade maravilhosa, e gaps, né, oportunidades muito distintas. Eu saber, numa ponta, como indústria, que estou sentada em Londrina ou sentada em São Paulo, uma indústria sentada em Minas, qualquer coisa. Eu saber que toda essa cadeia eu tenho um varejo localizado, uma zona com carência, ou que eu possa levar alguma solução para toda essa comunidade. Eu posso ser ambientalmente mais responsável, eu posso ser responsável por alimentar toda a cadeia de uma forma digital, né? Por benefício, seja por economia de insumo, seja por economia seja por
produtos mais responsáveis, por educar na ponta. Educação é um grande veículo de governança, de social e de, inclusive, ambiental, né? Então, como é que eu posso levar a educação até a ponta? Tem um canal digitalizado como esse, eu acho que tem um potencial gigantesco, né? Essa história que a gente falou agora um pouquinho atrás sobre essa hiperlocalização, que é muito importante, os 6 minutos, né? Passa por um conceito já muito consolidado aqui no Brasil e internacionalmente, que é a comunidade, né? O fato de você entender em qual comunidade, qual contexto geográfico social aquele negócio está inserido, traz uma oportunidade gigantesca da gente gerar impacto. E gerar impacto, eu gero fidelização, eu gero recompra, eu gero um benefício para toda a cadeia, seja para aquela comunidade, para o distribuidor, de novo para a indústria que fornece. Então, acho que o olhar de ASG ou de ESG, que todo executivo e toda a indústria tem, ele se potencializa, né? E essa cadeia do varejo indireto tem uma oportunidade de gerar impacto gigantesca. Seja qualquer frente que a gente estiver falando de ESG, tem um potencial gigantesco de gerar impacto. Com certeza. A quantidade de pontos de venda que existem, a penetração que eles têm com a digitalização, surgem inúmeras possibilidades, né, de trabalhar as frentes de ESG no canal. Eu achei excelente a gente chegar nesse ponto, né, e tocar nesse assunto, porque é um assunto que realmente é muito importante para nós, não só como executivos e empreendedores do canal, mas como cidadão, né? E aí eu queria aproveitar e acho que é um tema gostoso para a gente encerrar, né? A gente falou muito sobre vários temas, vários assuntos, mas concluir com ESG, eu acho que é concluir em alta, nesse primeiro papo. Então, foi muito bom poder, né, estar aqui com você. Uma honra poder fazer o primeiro episódio com você. E queria deixar aí para você falar suas palavras aí. Sinta-se à vontade. Obrigada, Cleiton. Acho que obrigada pela oportunidade. É uma honra abrir esse podcast. Eu acho que não é qualquer interlocutor que finaliza como você finalizou, então tem muito de valor seu pessoal nessa entrevista. Acho que o tema de varejo indireto é um tema que o teu foco, né, nesse podcast é fundamental. Acho que eu tenho muita jornada para a gente discutir, porque eu quero ouvir todos os outros que estão por vir depois de mim, porque tem muita coisa a ser discutida, muita oportunidade e uma carência muito grande da indústria nessa discussão. E talvez até assiduidade nessa discussão, então parabéns pela iniciativa. E terminando, eu acho que eu te desejo muita sorte, estou louca para ouvir quem é o próximo e obrigada mesmo por ter me convidado. Obrigado por nada. Bom, se você gostou desse episódio, acompanhe a gente aí nas redes sociais e com certeza outros episódios vão vir, vocês vão saber em breve, para a gente poder falar desse tema tão importante que é o canal indireto.